E aí, tudo bom? Aqui quem fala é o Prof. Bacon e hoje nós vamos para a nossa primeira aula de exercícios aí de matemática para o concurso de Vinhedo, para os concursos, tanto o concurso da Prefeitura de Vinhedo quanto da Câmara de Vinhedo. Por quê? Porque os dois concursos eles vão ser realizados pela mesma banca, que é a banca Avança São Paulo. E essa aqui é a nossa agenda de aulas, né? A gente vai ter aí 6 aulas no dia 4 hoje, 6, 7, 11, 15 e 18 aulas aqui de exercício de matemática. E a gente também já tem 4 aulas de exercícios aqui também da banca Avança São Paulo. Então, no total, a gente está abrangendo mais de 70 questões de matemática da banca Avança São Paulo para a gente se preparar junto para esses concursos aí, né? Vamos aqui então para o primeiro exercício. Diz assim: assinale a alternativa que apresenta o resultado correto para a seguinte operação matemática: 20 menos 19 vezes 0,5. Nesse tipo de questão, o que a gente tem que prestar atenção? A gente tem que sempre lembrar o seguinte: a gente não faz na ordem que aparece aqui da esquerda para a direita. A gente faz primeiro multiplicação e divisão, e depois disso a gente vai lá e faz a soma e a subtração. Ou a gente faz primeiro tá entre parênteses, caso tenha alguma coisa entre parênteses. Então é isso que a gente tem que prestar atenção em perguntas desse tipo. De resto, não é muito difícil da gente resolver. Vamos lá. Então aqui primeiro a gente vai fazer 19 vezes 0,5. É bom a gente lembrar o seguinte, que 0,5 é igual a metade, ou seja, igual a meio, 1 sobre 2. Isso é importante para a gente porque é mais fácil a gente pensar da seguinte forma: em vez de multiplicar 19 por 0,5, a gente faz aqui 19 sobre 2. É muito mais fácil se a gente for pensar. E aí, quanto que é 19 dividido por 2? Às vezes a gente pensa que é muito difícil, mas pensa assim, imagina que você tem R$ 19, você gastou alguma coisa, daí você tem um amigo seu, uma amiga sua, que você vai dividir. Você gastou R$ 19 com alguma coisa e você vai dividir em dois. Quanto que fica para cada? Aí, com dinheiro, às vezes a gente faz a conta mais fácil, né? Ninguém quer perder dinheiro. Bom, 20 dividido por 2 é 10. 18 dividido por 2 é 9. Então, o meio do caminho entre 9 e 10 é 9,5, que é o resultado de 19 dividido por 2. Se a gente fizer aqui rapidinho no canto, fica da seguinte forma: ó. 19 dividido por 2, 2 não cabe dentro do 1, ele cabe dentro do 19. 2 vezes 9 igual a 18. Isso aqui sobrou 1. O 2 não cabe dentro do 1. O que eu faço? Põe uma vírgula e desço um zero. 2 cabe 5 vezes dentro do 10. E 9,5 é o nosso resultado. Mas é o nosso resultado parcial. Porque a gente tem o resto da conta. A conta é 20 menos esse resultado aqui. Ou seja, 20 menos 9,5, que é igual a 10,5. Alternativa E, que é a nossa resposta. Próxima pergunta. Um automóvel tem o valor de R$ 42.000. Porém, se o pagamento for realizado à vista, será concedido um desconto de 5%. Se aplicarmos esse desconto, o valor do automóvel seria em reais de... Essa aqui é uma pergunta que às vezes parece muito difícil a gente resolver, porque a gente pensa em porcentagem e fala assim, bom, tem que multiplicar por não sei quanto para achar a porcentagem e assim vai. Tem uma forma razoavelmente simples de resolver porcentagem. A gente tem que pensar da seguinte forma, ó. Eu sei o quanto que vale 100%, né? 100% é 42.000. Quanto que é 50%? 50% é metade disso aqui, né? A gente sabe que 50% é metade. 50% de 42.000 é 21.000. E 10%, quanto que é? A gente aprendeu a fazer isso na escola, né? De 100% para 10%, a gente divide por 10. Tem gente que fala assim. Ou tem gente... Vamos ver aqui como é que a gente pensa, ó.
100% para 10%, e a gente fala assim, ah, é só dividir por 10. Então fica 42.000 dividido por 10. 10 não, cabe 4 vezes dentro de 42, sobrou 2. Desce o 0, cabe 2 vezes dentro do 20, sobrou 0. Sobrou 2 zeros aqui. 4.200 é 10%. Tem gente que já pensa da seguinte forma. De 100% transformar em 10%, eu corto um zero. Mesmo resultado. 4.200. E tem a outra forma que é o seguinte, de 100% para 10%, eu tenho que andar com a vírgula uma casa da direita para a esquerda. Veja assim, ó, se eu tenho 275, vou fazer com o número quebrado para a gente ver como é importante isso. Ó. 42.000, 10% de 42.000, penso que é 42.000,0, eu peguei essa vírgula e andei ela para cá. Ou seja, virou 4.200, aí segue o resto. Isso é muito importante em número assim, ó, 275, não dá pra gente cortar o zero, é mais difícil dividir por 10, mas se a gente vê que a gente só tem que pegar a vírgula que está aqui e andar um para a esquerda, a gente acha fácil. E 10%, nesse caso é 27,5. Mas vamos lá. A gente achou aqui 10%, ou seja, 10% é 4.200. Agora é só a gente pensar igual a gente pensou com 50%. Ó, se 50% é metade de 100%, quer dizer que 5% é metade de 10%. E 10% é 4.200, metade disso, 2.100. Quer dizer que o desconto é 2.100. Logo, o nosso resultado vai ser 42.000 menos 2.100. E aí a gente faz essa subtração. 0, 0. 0 não pode tirar 1, então esse 2 vira 1. E aqui 10 menos 1 dá 9. O 1 não pode tirar o 2 dele, então esse 4 vira 3, 1 vira 11, 11 menos 2, 9. E esse 3 a gente desce e o nosso resultado é esse. 39.900 é o preço do carro com desconto. Tem jeito mais rápido de fazer essa conta. Mas esse é um jeito que é fácil, que o jeito mais rápido exige mais experiência, mais prática. Esse jeito de fazer porcentagem nesse estilo, ele é um pouquinho mais demorado, não é muito mais demorado, eu demorei mais porque eu fui explicando aqui, mas ele é um pouquinho mais demorado, só que diminui muito a chance da gente errar. Então é um sistema que eu gosto bastante de usar. A próxima questão aqui, assinale a alternativa que apresenta o resultado correto para a seguinte operação matemática. Vocês viram o quão parecido que é com a primeira pergunta esse aqui? Resolva x, e daí é um número, aqui mais ou menos o número que multiplica outro. Vamos voltar aqui para a gente ver. Ó. Na primeira pergunta é a mesma coisa, é um número, mais ou menos, e uma multiplicação. Todos os nossos vídeos da Banca Avança São Paulo tem no mínimo uma pergunta dessa, porque cai muito. Então, a gente sabendo resolver essa questão, a gente já está num caminho muito grande aí para acertar pelo menos uma questão de matemática na prova. Mas vamos lá. Primeiro a gente faz 30 vezes 16. 30 vezes 16. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. Coloca aqui. Pronto, agora a gente vai para a linha de baixo. Como a gente já usou aqui a unidade, a gente não vai usar essa parte da unidade aqui, lembra disso. Tem gente que coloca um zero, um sinal de mais, deixa um espaço em branco. A gente tem que lembrar que quando a gente for multiplicar o 1, a gente tem que começar daqui dessa reta para a esquerda agora. Vamos lá. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. Agora a gente soma os dois resultados. 0 mais 0, 0. 8 mais 0, 8. 1 mais 3, 4. 480. Aí, a esses 480, a gente soma o 14 aqui do começo. Então, é 480 mais 14. 0 mais 4, 4. 8 mais 1, 9. 4 mais nada, 4. Alternativa A é a nossa resposta correta. Muito bom, acertamos mais uma questãozinha aí. Vamos para a próxima. Uma empresa comprou os seguintes itens: 140 canetas, 120 lápis e 148 blocos de rascunho.
Após a compra, a empresa dividiu este material em pequenos pacotes, cada um deles contendo um só tipo de material. Opa, isso aqui é importante, hein? Ó, quer dizer que só pode. Comunicado, quer dizer que no pacote de caneta só pode caneta, lápis, lápis, e no de blocos só pode blocos. Isso é muito importante. E porém, todos com o mesmo número de itens e na maior quantidade possível. Então a gente tem três exigências aqui. A gente tem que fazer vários pacotes e eles têm que suprir as seguintes exigências: só ter um tipo de item por pacote. Cada pacote tem que ter o mesmo número de itens e tem que ser a maior quantidade possível de itens por pacote. Ou seja, eu não posso falar que vai ser um item por pacote, vai ser uma caneta em cada pacote, porque aí, ok, só vai ter um tipo de material, vai ter o mesmo número de itens em cada pacote, ou seja, um, mas não é a maior quantidade possível de itens por pacote. Vamos lá. Levando-se em consideração que todos os itens foram utilizados, não teve resto, então pode-se afirmar que o número de pacotes feitos foi de. Vamos lá. Sempre que cair coisa desse tipo, você vê que vai cair sempre assim, a maior quantidade possível dentro de um container, de alguma coisa assim. Pode ser maior número, a maior quantidade possível dentro de caixas, e cada caixa tem que ter o mesmo número de itens. Perguntas desse tipo é onde a gente vai usar uma coisa chamada MDC, que é o máximo divisor comum. Esse máximo divisor comum, ele é muito parecido com o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. E a gente vai usar números primos também para trabalhar com ele. Eu vou demonstrar aqui, aí a gente vai aprendendo junto. A gente começa igual um MMC, aqui ó, 140,120. Aí, um MMC padrão. Aí lembra disso, a gente vai dividindo isso aqui por números primos, o menor número primo possível. Que não seja 1, né? Aí vamos lá. Temos o 2 aqui primeiro. Todos são pares, então a gente já vê que vai dar para dividir por 2. 140 por 2, 70. 120 por 2, 60. 148 por 2 dá 74. 74, muito bom. Ó, todos os números aqui ainda são pares, então a gente vai dividir por 2 de novo. 70 por 2, 35. 60 por 2, 30. E 74 por 2 é 37. Aqui acende um alerta pra gente, porque 37 é um número primo. Ou seja, eu não vou conseguir dividir esse 37 por nada daqui para frente, por nada que não seja o 37. Por isso que é um número primo. E como que eu sei que isso é um número primo? Porque é de tanto usar, fazer exercício, a gente acaba memorizando que é número primo. Mas aí você está lá na prova, vamos supor que você não saiba que isso aí é um número primo. Aí a gente continuaria, né, a, a, a nossa sequência. Vamos demonstrar. Se eu tivesse na prova, eu ia ter chegado nesse 30, 35 e 37. Aí eu ia continuar com esse. Opa, não é esse aí não, é 35, 30 e 37. E a gente ia chegar aqui, ó. 35, 30 e 37. Aí eu ia continuar meu MMC. Olha o que ia acontecer. Eu ia por 2 de novo, ia ser 35, 15, 37. Eu ia agora ir pro 3, porque eu posso dividir por 3 aqui. 35 continua, o 15 vira 5, o 37 continua. Ó, nenhum divisível por 3. Aí eu ia tentar o 5. Eu tentando o 5, beleza. 35 dividido por 5, 7. 5 dividido por 5, 1. 37 dividido por 5 dá 37, porque não é divisível. Aí ia sobrar o 7. Vamos lá. 7. O 37 não é divisível. 1 continua. 37, 1. E esse 7 aqui vira 1. Aí a gente ia testar. Pô, beleza, depois do 7, 11, 13, 17, não sei quanto, não sei quanto. Opa, a gente ia ver que aí o único número que a gente ia conseguir aqui ia ser o 37 mesmo. Então, tá ok? Ó, para quem tem experiência aí em MMC,
É rapidinho para chegar nisso aí. Se você não tem muita experiência, quando você chegar a um número assim, geralmente números acabados, ó, a gente sabe com certeza o seguinte, que números pares, ou seja, que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8, não são primos, o único primo é o 2, o próprio 2, de resto é número par, você tem certeza que não é primo. Número acabado em 5 também não é primo, porque é múltiplo de 5. O que acontece? Você tem que ficar esperto com números que acabem em 3, 7 e 9. Você viu o número que acaba 3, 7 e 9? Dá uma testada neles em específico. Por exemplo, eu não precisaria ter feito tudo isso aqui. Eu ia chegar no 37, ó, o número que é meio estranho, não aparece muito, eu ia ver, poxa, será que o 37 é divisível por alguma coisa? Eu ia tentar. 37 por 5 não é, por 7 não é, por 9 não é, portanto não é. Então, daí eu ia chegar, opa, 37 só é divisível por ele mesmo. Então essa é uma estratégia. E por que é tão importante para a gente chegar nesse 37? Porque como ele é o primeiro número primo que aparece para a gente aqui no nosso MDC, ó, é o primeiro número primo e aparece nessa fileira. Quer dizer que esse é o nosso limite. Porque a gente chegou no primo, a gente não vai poder dividir mais do que isso. E o que isso dá pra gente? Dá pra gente o seguinte: a gente faz a multiplicação dos números que a gente tem aqui, no caso 2 e 2, e 2 vezes 2 é igual a 4, e 4 vai ser o tanto de itens por pacotinho, ou seja, aqui é 30, porque se a gente for pensar, 37 vezes 4, 148, ou seja, se eu tiver 37 pacotinhos com 4 itens cada, eu chego em 148. Idem aqui, 30 vezes 4, 120, 35 vezes 4, 140. Então, essa última fileira aqui, a gente presta atenção ao seguinte, ó. A primeira fileira que tiver um número primo, a gente para. Os primos que a gente usou aqui, a gente multiplica para achar o tanto que vai em cada pacotinho, em cada caixa, em cada saco, etc. E essa linha aqui, que tem a flecha, é o tanto de pacotes que a gente vai ter. No caso, a gente vai ter 37 pacotes de bloco, 30 pacotes de lápis e 35 pacotes de canetas. Se a gente somar tudo isso, a gente tem o total de pacotes. Ou seja, 35 mais 30 mais 37, 5 mais 7, 12. Sobe 1 pra gente. 3 mais 3 mais 3, 9. Com mais 1, 10. 102 é a nossa resposta. Muito bom. Agora vamos para a nossa próxima pergunta. Próxima e última pergunta. Assinale a alternativa correta para a seguinte operação de divisão. Bem direta essa pergunta, né? Resolve esse problema e dá o resultado. Olha, para quem já tem experiência, para quem já faz muito exercício, já consegue ver de cara aqui que 144 é igual a 12 ao quadrado. Quem já faz muito exercício, esse 144 é um número que aparece bastante, exatamente por isso. Pela raiz de 144 ser 12. Aí, beleza, quem já sabe isso já resolve rápido essa questão. Mas, para quem não sabe, a gente vai resolver aqui a divisão. Que é 144 dividido por 12. Eu recomendo, mesmo que você tiver certeza, se o seu tempo de prova não tiver apertado, resolve todas as questões para evitar dar algum problema. Vamos lá. 12 não cabe dentro do 1. Então eu puxo o 4 aqui. 12 cabe dentro do 14. Cabe uma vez. 1 vezes 12, 12. Então 14 menos 12 é igual a 2. E aí, 12 não cabe dentro do 2, mas eu posso descer o 4. Então fica 24. 12 cabe dentro de 24. Ó. 2 dúzias é 24, ou seja, 12 vezes 2 é 24. Nosso resto é 0. E o nosso resultado aqui é 12. Muito bom. Então, gente, por hoje a aula vai ficando por aqui. Eu vou deixar nos cards aqui a nossa playlist de aulas para os concursos aí de Vinhedo, a playlist de questões de matemática da Banca Avança São Paulo, e confere aqui no canal que nos próximos dias, seguindo a agenda, a gente vai ter mais aulas. Então, por enquanto é isso e obrigado.